Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o continente europeu e a influência desses países em outros continentes, em outras partes do mundo. Então, da Europa para o mundo. Para começarmos, nós temos que entender que no século XV a Europa ela realizava relações comerciais com a parte oriental, onde nós temos ali hoje o continente asiático. Porém, essa dimensão de mundo ela foi sendo alterada e busca por novos lugares foram acontecendo no período posteriormente das grandes navegações. Lembrando, gente, que quando nós falamos sobre esse período, nós tínhamos embarcações de uma qualidade não tão grande, tanto que existem alguns textos que relatam os sofrimentos das famílias quando os seus familiares embarcavam, né, para desbravar, para ir conhecer o que depois ficou atribuído como Novo Mundo, porque essas embarcações não eram de qualidade, eles não tinham conhecimento tão específico de todas as rotas, né, que posteriormente isso foi sendo conquistado com o tempo. Então, nós temos a chegada, né, o domínio do chamado Novo Mundo, que são as Américas, e esse processo de exploração, de retirada de matérias-primas para atender a demanda de um continente que, nesse sistema de estrutura, já estava em pontos diferentes do que ocorria aqui. Nós tínhamos já os povos indígenas estruturados em sociedades, mas as demandas europeias elas estavam em outra configuração, o que para eles justificava a retirada de matéria-prima daqui, porque era uma colônia, para enviar para a metrópole. Quando nós falamos sobre o continente europeu, é importante a gente lembrar também da história do capitalismo. Vigorava na Europa um sistema conhecido como sistema feudal. Esse sistema feudal ele não tinha necessariamente a utilização de moeda como uma troca. Então, era tudo muito baseado no escambo, né? As trocas de produtos que não necessariamente poderiam ser consideradas as trocas mais justas. Surge então o que nós conhecemos ali o sistema capitalista. A primeira forma de capitalismo foi o capitalismo mercantil, conhecido também como capitalismo comercial. O capitalismo do período das grandes navegações, em que o estado mais poderoso era o estado que tinha mais metal precioso acumulado, né? Ouro, prata e bronze. Posteriormente, o capitalismo ele passa por uma outra fase. Isso nós estamos acelerando o processo. Nós vamos entender que quando ocorre a Revolução Industrial, muda, nós temos um marco na forma de se fazer comércio. Agora nós vamos conseguir produzir mais, nós teremos um maior mercado consumidor. Então, surge uma nova forma de capitalismo, que é o capitalismo industrial. Depois, nós temos o capitalismo chamado de capitalismo financeiro, monopolista, quando os bancos e grandes empresas já começam a dominar meio que o mercado. Dentro desse capitalismo financeiro monopolista, nós temos algumas práticas de mercado que são comuns. Nós temos truste, são quando duas empresas se fundem para dominar o mercado. Nós temos cartel, que é uma prática de combinar preço entre empresas. A OPEP, por exemplo, que não necessariamente são empresas, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são eles que comandam o preço do petróleo. Então, isso é uma forma de cartel. Nós temos, por exemplo, pessoal, holding, quando uma empresa é criada para controlar outras. Então, essas práticas todas são típicas do capitalismo financeiro monopolista. Nós temos monopólios, quando é uma empresa que domina o mercado. Nós temos oligopólios, quando são algumas empresas que dominam o mercado. Não apenas uma, mas algumas, como o exemplo que nós temos claramente aí das operadoras de telefonia, né? Nós não temos uma grande cartela de operadoras para escolher. Nós temos algumas opções, mas elas são limitadas. E, atualmente, nós vivenciamos o que é o capitalismo informacional, onde a informação ela tomou um valor agregado tão grande que tem uma etapa do capitalismo para ver essa nova forma de se fazer comércio. Ainda é muito importante que nós lembremos que esse domínio europeu nos outros continentes acabou exercendo uma influência muito grande na cultura originária daqueles países, né, que posteriormente se tornaram países. O mundo ele pode ser dividido, né, entre Oriente e Ocidente. Esse é um conceito que causa muita confusão. Eu disse para vocês no início do vídeo que a Europa fazia muito comércio com o lado oriental, onde hoje nós temos aí a parte que está o continente asiático. Mas esse termo
há controvérsias. Por quê? Se nós considerarmos o meridiano de Greenwich, tudo que está a leste é Oriente, tudo que está a oeste é Ocidente. Porém, podemos relacionar no aspecto cultural. Nós temos países que estão do lado oriental, mas que o estilo de cultura assemelha-se ao que nós entendemos como ocidental. É que, na verdade, veio daqui para cá. Então, nós temos duas formas de fazer essa divisão, considerando apenas o meridiano de Greenwich ou o aspecto cultural que acaba influenciando cada uma dessas nações, ok? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a reforçar sobre esse assunto e até mais!